Vamos lá, retomando nossas aulas daquela que é a melhor disciplina de todos os tempos, nossa história, com seu professor predileto, professor Sérgio Neto. Vamos lá, como nós estamos falando sobre o mundo da Guerra Fria, né, na aula de introdução, mencionamos que nós trabalharemos os principais conflitos da Guerra Fria. Na última aula você já deve ter acompanhado, né, sobre Revolução Chinesa de 1949. Se por acaso você não viu, não assistiu o vídeo de Revolução Chinesa de 49, dá um pause na gravação, volta lá, dá uma olhada em Revolução Chinesa, porque afinal de contas é uma sequência e é importante você, né, entender os principais conflitos e não isoladamente. Vamos lá, hoje falaremos sobre Guerra da Coreia. Lembra? Em 1949 você tem a Revolução Chinesa, uma revolução agrário-camponesa, né, que defendia a reforma agrária, o comunismo, né, a partir de uma grande liderança, né, Mao Tse-tung. Como nós falamos, você pode chamar ele sem problema de Mao Zedong. E hoje falaremos sobre a Guerra da Coreia. Vamos lá. Importante você dar uma olhada nesse mapa, né? A gente já vem falando isso para você há algum tempo. Quando se fala em guerra, precisa mapa. Se você puder, você, inclusive, desenhe esse mapa no seu caderno. Fala, mas eu não quero desenhar um mapa no caderno. Não tem problema. Acompanhe esse mapa aí. Existem algumas peculiaridades. Isso é um que a gente chama de conflito regional. Né? Esses conflitos regionais da Guerra Fria, você só consegue entender se você entender as causas principais da Guerra Fria. Né? As causas não, as características essenciais. A bipolaridade mundial e a disputa por áreas de influência. Se você não entender isso, disputa por área de influência entre capitalismo e socialismo, você não consegue entender nem Guerra da Coreia e nem Guerra do Vietnã. Então, só para lembrar, a China comunista, 1949, né, como você está vendo aí na tela, né, nesse mapa aqui de baixo, a China é vizinha da Coreia. Né, no meio da guerra não dá para saber quem é chinês, quem é coreano, mas a China, né, é vista até hoje como uma espécie de tio dos norte-coreanos, até hoje. Né? Quem vai mexer, o governo da Coreia do Norte, sabe que vai ter que mexer militarmente com a China. E quem é que quer mexer com a China hoje? Quem é que quer desafiar, não, o governo chinês? O governo americano troca farpas constantemente com Kim Jong-un, né? Mas em nenhum momento eles falam em guerra, porque é um momento são duas grandes potências econômicas, militares e nucleares, mas nem historicamente, nem na atualidade, algum país quer desafiar, né, a China. E aí você tem, observando, olha lá, a divisão da Coreia pelo paralelo 38 graus, tá? Tomar cuidado com esse paralelo 38 graus, né, que quem dividiu o paralelo, quem dividiu a Coreia em dois, não foi a Guerra da Coreia. A Coreia já estava dividida pelo paralelo 38 graus desde fevereiro de 1945, na Conferência de Yalta. Olha lá, a necessidade de reunião de forças entre os aliados na Segunda Guerra Mundial. Por incrível que pareça, União Soviética e Estados Unidos, olha lá, os caras dividem a Coreia pelo paralelo 38 graus na Conferência de Yalta e diz, olha, o Japão havia dominado parte da China e a Coreia. Então, o norte da Coreia será responsabilidade soviética e o sul da Coreia é responsabilidade americana, no sentido de que de expulsar o inimigo japonês na Segunda Guerra. Terminou a Segunda Guerra Mundial, né, na Europa em maio de 45, em setembro de 48 no Pacífico. E aí o que vai acontecer com a derrota japonesa? E aí você tem, né, a manutenção da divisão da Coreia pelo paralelo 38. Então, basicamente, é um conflito regional. Por quê? Porque, embora tenha terminado a Segunda Guerra Mundial, né,
já em 1950, após a Revolução Chinesa, você vê que o governo soviético não quer reduzir sua influência regional e ainda conta com a presença comunista chinesa, vizinha da Coreia. Então, olha lá, é uma guerra, um conflito regional da Guerra Fria, começa com a tentativa do governo norte-coreano, frisa-se bem, né? Quem começa a Guerra da Coreia foi o governo norte-coreano. Qual era a causa fundamental, qual é o fator determinante da Guerra da Coreia? O desejo do governo norte-coreano em unificar o país. Lembra, fator determinante da Guerra da Coreia. O desejo do governo norte-coreano em unificar o país com apoio de quem? Com apoio da China, né, vizinha da Coreia do Norte, e também, né, do grande Império Vermelho da ex-União Soviética. Então, fator determinante, o interesse do governo norte-coreano em unificar o país, formar um único país. E aí, é claro, você tem a oposição do mundo capitalista, a oposição norte-americana. Quem começa o conflito? O governo norte-coreano, né, envia tropas para a fronteira, tenta invadir a Coreia do Sul. E aí você vai ver o quê? O apoio militar da China à Coreia do Norte. Outra coisa que a gente não pode esquecer também é que nessa Guerra da Coreia você não tem, né, um apoio direto dos Estados Unidos ao governo sul-coreano. São as forças da OTAN, né, que se deslocam para a Coreia do Sul para evitar uma expansão socialista na Ásia. Não é o exército norte-americano diretamente. Então, peculiaridade. Quem começa o conflito foi o governo norte-coreano, com apoio militar da China. Na hora da guerra, ninguém sabe quem é chinês, quem é norte-coreano. Passaram-se 3 anos. Olha lá, 3 anos. A guerra não avança. A Guerra da Coreia foi um momento de tensão dentro da Guerra Fria, né? Um dos momentos de maior tensão. A Guerra da Coreia e a crise dos mísseis. Por quê? Porque o presidente americano Harry Truman, ele queria acabar com essa guerra, com esse conflito regional. De que maneira? Achando que lançando mão de uma bomba atômica iria encerrar o conflito. Só que ele foi barrado pelo ministro da Defesa George Marshall. Falou, olha, se você, presidente Harry Truman, que já havia lançado uma bomba atômica no Japão, se você lançar uma bomba atômica em Pyongyang, na capital da Coreia do Norte, você vai desencadear uma guerra global contra a China e contra a União Soviética. Ou seja, passaram-se 3 anos, morreram mais de 1,5 milhão de chineses. Por quê? Porque Mao Tse-tung enviou milhões de soldados chineses para lutar ao lado da Coreia do Norte. 1,5 milhão de chineses morreram nessa guerra. A guerra não avançava. E aí, em 53, acabou ocorrendo o quê? Um armistício, né, sem vencedores, visto que era um momento de tensão no meio da Guerra Fria, né? O avanço dessa guerra poderia gerar um conflito direto entre Estados Unidos de um lado, União Soviética mais China. E aí você vê que houve um armistício e uma paz sem vencedores. E, é claro, a Coreia mantém-se dividida até hoje. Olha lá, o único resultado foi o cessar-fogo, sem vencedores, 3,5 milhões de pessoas mortas, e a Coreia permanece dividida. Vamos lá. Encerramos esse conflito agora, daqui a pouco a gente volta com os conflitos que sucederam, né, dentro da Guerra Fria. Muito obrigado, dê um likezinho, gostei, se inscreva no canal, daqui a pouco a gente retorna. Obrigado a todos vocês.